Preparação física a gente acabou optando em fazer na granja, né, uma semaninha, na verdade pouco tempo ainda pensando numa adaptação fisiológica inclusive, mas a qualidade de treino, de toda a rotina que envolve todas essas áreas, a gente optou em fazer lá pela estrutura. E aqui a gente sabe que vai ser um pouco individual assim, os sintomas, então a gente está de olho, monitorando algumas situações. Com relação à estrutura nossa de trabalho, ela não muda muito, a gente só tem uma atenção maior com relação ao volume, né, de treino, então a gente tem um tempo de exposição um pouquinho menor nesses primeiros dias, mas a intensidade é sempre na máxima, assim que a gente trabalha, assim que a gente enxerga o melhor caminho para a seleção brasileira. Então, nesse sentido, não muda muito. O que a gente está fazendo nesses primeiros dias é só essa adaptação e tentando colocar um pouquinho mais de bolas aéreas, né, o tempo de bola, porque realmente é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, a gente só mudou um pouquinho de conteúdo, mas está bem parecido com o nosso jeito de trabalhar. Toda manhã, juntamente à nutrição, à fisiologia, né, a gente avalia todas as meninas, a gente faz a termografia delas, junto com a análise do peso e a saturação e a frequência cardíaca. Aqui na altitude, a gente tem a tendência a desidratar bastante por uma adaptação do nosso corpo, e a gente fica atento tanto na frequência cardíaca quanto na variação de peso para tentar otimizar essa hidratação e não ter queda do desempenho, né? Assim como a saturação, a gente sabe que aqui tende a cair, né? Então a gente tenta relacionar com os sintomas de cada uma e ver como elas estão se adaptando. Em geral, numa altitude média como é aqui, a gente leva de 3 a 5 dias para se adaptar. Então a gente vai acompanhando diariamente, é bem individual a resposta delas, mas todo o preparo que a gente fez antes da competição, com suplementação de ferro, o treinamento com o Respiron tem dado bastante efeito aqui e elas estão tendo uma boa adaptação. A gente fez uma distribuição aleatória das meninas aqui ao longo do tabuleiro, só para ilustrar um pouquinho. A gente chama de pré-covery, porque como é uma competição de tiro curto, são muitos jogos perto um do outro, a gente foca bastante na recuperação das meninas e a recuperação de um jogo já é como quase que a preparação para o próximo, né? Então a gente faz como um tabuleiro para elas irem cumprindo as etapas, né? Buscando hidratação, alimentação, o sono, a parte de algum recovery, como tem aqui, ou as atividades de lazer, tudo isso para que elas se coloquem na cabeça e fique cada vez mais automático cumprir essas etapas para se recuperarem bem para o outro jogo. Acho que o principal desafio da altitude é a desidratação, né? Pensando em nutrição, elas desidratam bastante ao chegar aqui, então o cardápio é pensado em, primeiro em hidratação, né? Então alimentos ricos em água, evitar essa desidratação na chegada à altitude, mas a gente também tem que pensar na performance, né? Então manter o padrão de sempre, colocar alimentos que ajudam na performance, na periodização nutricional dos treinos, dos jogos, atender também a cultura, né? Então conseguir atender as necessidades de todas elas que vêm de lugares diferentes do Brasil. Então, conseguir colocar coisas que elas gostam também, porque a alimentação é um horário que tem que ser gostoso para elas, né? Não só mais uma obrigação. E aí a gente tenta juntar tudo isso, né? Junto com o chefe Edu, que me ajuda bastante na cozinha. E é isso, ir ajustando aqui no dia a dia, né? Tentar colocar também alimentos regionais, trazer um pouquinho da cultura do Equador para elas, trazer um pouquinho de cultura. Essa preparação para a altitude, ela vem desde a convocação do Japão em final de maio, começo de junho, que a gente entregou para as atletas, né, um equipamento, um aparelhozinho para que elas treinassem a musculatura respiratória, né, visando a preparação para quando elas chegassem aqui na altitude, né, que um dos efeitos da altitude é o aumento da frequência respiratória, né, para conseguir melhorar o fluxo de oxigênio e fisiologicamente conseguir o corpo responder ao efeito negativo da altitude. Paralelo a isso, né, houve uma suplementação de ferro, né, recomendado pela nutrição, pelo departamento médico, também para potencializar o sistema fisiológico, né, de absorção de oxigênio. Já aqui em Quito, né, a ideia é a gente começar a monitorar, né, as atletas com diversas estratégias, com a termografia, com o desempenho do salto vertical,
com os questionários de bem-estar e monitorando, né, conseguindo, junto com a comissão técnica, a gente conseguir ajustar os treinos, né, de uma forma que elas consigam se adaptar, né, de uma forma mais rápida do que se estivesse em outro lugar.